Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques da edição desta segunda-feira. Pleno julga contas da Prefeitura de Denise. TCE apresenta resultados do primeiro quadrimestre de 2014. E ainda veja detalhes do julgamento de uma representação envolvendo a Prefeitura de Rondonópolis. É o TCE Notícias do dia 16 de junho, que está começando agora. Olá, tudo bem? Pleno analisa representação envolvendo a Prefeitura de Rondonópolis. O processo foi aberto para apurar suposta irregularidade em pregão presencial. Durante sessão plenária realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, os conselheiros analisaram uma representação externa envolvendo a Prefeitura de Rondonópolis, terceiro maior município do estado. A denúncia, convertida em representação, foi feita pela empresa Splice Indústria, Comércio e Serviços Limitada, em desfavor da citada prefeitura, com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades no edital do pregão presencial número 112 de 2013. O relatório destaca ainda que a empresa NDC Tecnologia e Informática Limitada também procurou o Tribunal de Contas do Estado para denunciar irregularidades praticadas no pregão número 112, realizado no ano passado. A licitação que deu origem a essa representação já se encontra encerrada e resultou no contrato 5.347/2013, já em fase de execução, inclusive tendo ocorrido instalação dos radares, o que foi objeto do certame. Foram citados no processo o prefeito Percival Santos Muniz, o responsável pelo controle interno Marcos Donizete Constantino e ainda o pregoeiro José Edilson Gonçalves, para prestarem esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar. Após defesa dos citados, 3 falhas foram mantidas. O Pleno do TCE julgou a representação parcialmente procedente, de acordo com o voto apresentado pelo relator, conselheiro José Carlos Novelli. A cor, em parte, o parecer ministerial voto no sentido de, primeiro, conhecer e julgar improcedente essa representação com relação ao controlador interno, senhor Marcos Donizete Constantino. Segundo, conhecer e julgar parcialmente procedente essa representação externa com relação ao senhor Percival Santos Muniz, prefeito municipal, e ao senhor José Edilson Gonçalves, pregoeiro. Terceiro, determinar ao senhor Percival Santos Muniz, prefeito municipal de Rondonópolis, que na necessidade de apresentação de amostra nas licitações, sejam traçadas diretrizes claras no edital para a realização do procedimento de sua avaliação, se possível, com análise técnica por órgãos ou empresas com emissão de laudos específicos. O Tribunal de Contas de Mato Grosso apresenta resultados dos trabalhos realizados nos primeiros 4 meses de 2014. Representantes dos diversos setores do TCE de Mato Grosso entregaram um relatório com resultados do período que vai de janeiro a maio de 2014. Os dados são referentes ao planejamento estratégico elaborado para o biênio 2014 e 2015. 75 contas anuais foram já julgadas. Isso representa aproximadamente uns 12% das contas anuais do ano, dos processos do ano. Para o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Valdir Teis, o índice alcançado nesses 4 meses é positivo. Na questão do julgamento das contas, eu acho que nós estamos muito bem, porque já foram julgadas muito mais contas do que haviam sido previstas, ou programadas as metas. Entre as metas atingidas estão da Assessoria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania. De janeiro a maio deste ano, o setor já realizou 36 eventos que tiveram a participação de 4.600 pessoas. Um deles é o TCE Estudantil, que já teve 10 edições este ano e contou com a participação de 771 estudantes. As reuniões de apresentação de resultados são realizadas desde 2006, trimestralmente. Assim, o órgão fiscalizador pode fazer o acompanhamento das ações determinadas, visando o cumprimento do prazo de todas elas. Com isso, ele pode redefinir, ele pode replanejar, ele pode buscar novas diretrizes se forem necessárias. Então, as equipes acompanham, as equipes estão presentes e elas conseguem redirecionar se for o caso.
município de Denise esteve em pauta na última sessão plenária do TCE. Os conselheiros analisaram as contas de governo do Poder Executivo do município. Confira. As contas anuais de governo, exercício de 2013 do Poder Executivo de Denise, município localizado a aproximadamente 210 quilômetros de Cuiabá, foram relatadas pelo conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira. O gestor é Pedro Terci Barbosa. A Secretaria de Controle Externo, responsável pela análise, concluiu que não houve irregularidades nas contas anuais de governo da Prefeitura de Denise. Além disso, para o exercício de 2013, o saldo financeiro final foi positivo, já que o órgão registrou arrecadação no valor próximo a R$ 14.600.000, e desse montante foram gastos cerca de R$ 14.400.000. Quanto às políticas públicas na educação, foi aplicado cerca de R$ 3.630.000, o que corresponde a 37,97% da receita base, sendo que a Prefeitura alcançou o score 6, do máximo de 10, comparados à média Brasil. Já no que se refere à saúde do município, apesar do percentual aplicado ter sido menor do que o da educação, de 37,63%, o score alcançado na saúde foi de 7. O processo recebeu parecer prévio favorável à aprovação. O Pleno fez recomendações à Câmara de Vereadores de Denise. Voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Denise, exercício de 2013, sob a gestão do senhor Pedro Terci Barbosa, tendo como corresponsável naquilo que lhe compete o contador, o senhor Pedro Remy dos Santos. Recomendo ainda à Câmara Municipal que cientifique o gestor para que aperfeiçoe o planejamento e a execução das políticas públicas nas áreas de educação e saúde e melhore o desempenho dos indicadores avaliados com resultados abaixo da média do Brasil com relação à saúde e educação. O Tribunal de Contas de Mato Grosso rejeita embargos de declaração feito por ex-gestores de Várzea Grande e mantém decisão que multa os responsáveis. O TCE de Mato Grosso rejeitou embargos de declaração interposto por Murilo Domingos, Marcos José da Silva, Rodrigo Alonso Lemes e Sebastião dos Reis Gonçalves, todos ex-gestores de Várzea Grande. O recurso foi protocolado sob a alegação de supostas omissões e contradições na decisão que julgou irregulares as contas anuais de 2011 da Prefeitura de Várzea Grande. O julgamento resultou ainda em multas e determinações para a restituição dos cofres públicos. No recurso, o ex-prefeito Murilo Domingos alega a existência de obscuridade no julgamento, pois não consta no acórdão o motivo pelo qual ele está condenado a restituir o poder público em mais de R$ 148 mil. Marcos José da Silva e Rodrigo Alonso Lemes alegam que no voto e acórdão não há descrição do fundamento legal autorizador e necessário dos valores e graduações relativos às multas que lhe foram aplicados individualmente. Já Sebastião dos Reis Gonçalves afirma que há contradição na medida em que foi aplicada a multa em valor superior ao máximo estipulado para a irregularidade cometida. O conselheiro substituto João Batista de Camargo analisou a defesa e manteve a decisão anterior. A única alteração é referente ao pedido de Sebastião dos Reis Gonçalves, que teve multa reduzida de 11 para 5 PFs, pela prática de irregularidades classificadas como moderadas. Voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo senhor Rodrigo Alonso Lemes, pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração interpostos pelo senhor Murilo Domingos e Marcos José da Silva, pelo conhecimento e provimento parcial dos embargos de declaração interpostos pelo senhor Sebastião dos Reis Gonçalves, no sentido de sanar a contradição e reduzir de 11 para 5 PFs-MTs as multas das irregularidades classificadas como moderadas dos itens 41, referente a pagamento de energia elétrica a instituições de direito privado, e 42, pagamento de serviços com telefonia móvel acima do valor contratado. TCE Notícias fica por aqui. Para rever essa edição, acesse o portal do Tribunal de Contas. Para você, uma ótima semana e eu te espero amanhã neste mesmo horário. Tchau!